O destino bíblico do Irã. Há verdade sobre o Irã escrita na Bíblia que poucos conhecem. Documentário bíblico e análise profética e histórica. Este documento apresenta uma análise profética e histórica abrangente sobre o que as escrituras sagradas declaram acerca do Irã, a antiga Pérsia, seu papel nos planos divinos ao longo da história e seu destino nos tempos proféticos ainda por vir. Cada tópico explora passagens bíblicas específicas, conectando o texto sagrado com os acontecimentos contemporâneos de forma a oferecer ao leitor uma compreensão profunda e fundamentada da soberania de Deus sobre as nações da terra. Pérsia, o nome antigo de uma nação profética. Quando lemos as páginas das Escrituras Sagradas, especialmente nos livros proféticos do Antigo Testamento, encontramos um nome que ressoa com força ao longo dos séculos: Pérsia. Esse nome, que hoje corresponde geograficamente ao território do moderno Irã, aparece dezenas de vezes no texto bíblico, e em cada uma dessas menções há um peso profético extraordinário que a maioria dos leitores modernos simplesmente não percebe. A nação que hoje chamamos de Irã não surgiu do nada, ela carrega em seu solo, em sua história e em seu destino a marca indelével das profecias que foram escritas há mais de 2.500 anos. A Pérsia bíblica era um dos maiores impérios que o mundo antigo já conheceu. Em seu apogeu, o Império Persa se estendia desde o Vale do Indo, na Ásia, até o norte da África, englobando territórios que hoje correspondem ao Irã, Iraque, Turquia, Egito, Paquistão, Afeganistão, Síria, Líbano, Israel e muito mais. Era uma potência geopolítica sem paralelo na antiguidade, e foi exatamente por isso que Deus escolheu essa nação para cumprir alguns dos mais extraordinários desígnios divinos registrados na Bíblia. O primeiro e talvez mais surpreendente fato que poucos conhecem é que a Bíblia chama um rei persa de um ungido do Senhor. Isso mesmo. Em Isaías 45:1, lemos estas palavras impactantes: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei pela mão direita, para subjugar nações diante de si e despojar reis de sua força. Ciro, o grande, rei da Pérsia, recebeu o título que normalmente era reservado aos reis de Israel e aos sacerdotes do povo hebraico. Deus o chamou de seu ungido séculos antes mesmo de Ciro nascer. Essa profecia foi pronunciada por Isaías aproximadamente 150 anos antes do nascimento de Ciro, e foi cumprida com uma precisão que desafia qualquer explicação puramente humana. A razão pela qual Deus ungiu Ciro é igualmente reveladora. O texto de Isaías continua explicando que Ciro seria o instrumento divino para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico, para reconstruir Jerusalém e para ordenar que o templo fosse reedificado. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 538 a.C., Ciro expediu o famoso Decreto de Ciro, documentado tanto na Bíblia, Esdras 1:1-4, quanto no famoso Cilindro de Ciro, que é considerado uma das mais antigas declarações de direitos humanos da história. Por meio desse decreto, os judeus foram autorizados a retornar à terra de Israel após décadas de exílio em Babilônia. Mas a relação da Pérsia com o plano divino não se resume apenas ao decreto de Ciro. O livro de Daniel, um dos mais ricos em visões proféticas de toda a Bíblia, registra inúmeras revelações que envolvem diretamente a Pérsia e seus reis. Daniel serviu na corte de Babilônia e sobreviveu até o período persa, tornando-se um conselheiro do próprio Dário, o Medo, que governava sob a autoridade de Ciro. Em Daniel 8, o profeta recebe uma visão extraordinária de um carneiro com 2 chifres, e o próprio anjo Gabriel interpreta a visão, declarando explicitamente: o carneiro que tu viste, que tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Daniel 8:20. Essa passagem é de extrema importância porque demonstra que Deus não apenas conhecia o Império Persa, mas o havia inserido previamente no roteiro das nações como parte de seu plano soberano para a história da humanidade. A Pérsia não era uma nação esquecida por Deus, ao contrário, era uma nação que Deus havia escolhido, usado e profetizado detalhadamente. E se a antiga Pérsia tinha um papel central nos planos divinos, então compreender o que a Bíblia diz sobre o destino do moderno Irã, herdeiro desse mesmo território, dessa mesma herança histórica e cultural, se torna uma questão de importância profética urgente. Outro aspecto fascinante é que o livro de Ester, uma das narrativas mais envolventes de toda a Bíblia, se passa inteiramente no contexto do Império Persa.
A história de uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia e salva seu povo de um genocídio planejado revela que Deus operava nos bastidores do poder persa para proteger seu povo escolhido. O rei Assuero, identificado pelos historiadores com Xerxes I, governava desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, Ester 1h01, e foi nesse contexto imperial que a providência divina agiu de maneira dramática e soberana. O fato de que a Bíblia menciona a Pérsia em contextos tão variados, libertação de cativos, proteção dos judeus, batalhas cósmicas entre anjos, visões apocalípticas, aponta para algo profundo. Essa nação tem uma vocação profética singular. Ela aparece no início do retorno de Israel à sua terra. Como veremos nos tópicos seguintes, ela também aparece nos textos proféticos que descrevem os eventos do fim dos tempos. A Pérsia, portanto, uma nação que atravessa toda a narrativa bíblica de ponta a ponta, e isso não é coincidência, é parte do design soberano do Criador sobre as nações da Terra. Para compreender o destino bíblico do Irã moderno, é fundamental primeiro absorver esse fundamento histórico e espiritual. O Irã não é apenas um ator geopolítico contemporâneo, ele é o herdeiro de uma terra que esteve no centro das atenções divinas por milênios. E assim como Deus falou sobre a antiga Pérsia com precisão impressionante, ele também falou sobre o que acontecerá com essa nação nos dias finais. E essas profecias estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos de maneiras que deveriam despertar todo crente para a realidade de que vivemos em tempos extraordinários. Daniel e as visões que incluem o Irã no fim dos tempos. O livro de Daniel é, sem dúvida, um dos textos mais extraordinários de toda a Bíblia no que diz respeito às profecias sobre as nações. Escrito no século VI a.C., durante o período do cativeiro babilônico, Daniel recebeu visões de uma amplitude e precisão que continuam a impressionar estudiosos, teólogos e pesquisadores até os dias de hoje. E dentro dessas visões, o antigo Irã, então chamado de Pérsia ou Média Pérsia, ocupa um lugar de destaque que transcende o contexto histórico imediato e aponta para realidades que ainda estão se desdobrando no cenário mundial contemporâneo. Para entender corretamente o papel do Irã nas profecias de Daniel, precisamos considerar o sistema interpretativo que o próprio livro nos oferece. Em Daniel capítulo 2, o profeta interpreta o sonho do rei Nabucodonosor sobre uma estátua feita de diferentes metais. Cada metal representa um império mundial diferente. A cabeça de ouro era a Babilônia, o peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de bronze simbolizavam o Império Grego, as pernas de ferro apontavam para Roma, e os pés de ferro misturados com barro representavam o reino final que seria destruído pela pedra cortada sem mãos, identificada teologicamente como o Reino de Deus. O que é notável aqui é que o Império Medo-Persa, que tinha seu coração no território do atual Irã, está colocado como o segundo grande império da história profética. Não é um detalhe periférico, é um dos pilares sobre os quais toda a estrutura profética de Daniel repousa. E quando chegamos ao capítulo 8, o envolvimento da Pérsia nas profecias bíblicas se torna ainda mais específico e detalhado. Em Daniel 8:1-27, o profeta recebe uma visão enquanto estava em Suzã, a capital da Pérsia, hoje localizada no sudoeste do Irã moderno. Na visão, ele vê um carneiro com 2 chifres que se tornava cada vez mais poderoso, empurrando para o oeste, para o norte e para o sul, sem que nenhum outro animal pudesse resistir a ele. O anjo Gabriel explica que esse carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. Os 2 chifres simbolizavam as 2 componentes do império, o povo Medo, mais antigo, e o povo persa, que cresceu para se tornar dominante, representado pelo chifre mais alto que cresceu por último. Essa visão então continua com a aparição de um bode vindo do oeste, com um chifre notável entre seus olhos, que avança com tamanha velocidade que mal toca o solo. Esse bode derrota o carneiro com violência extraordinária, quebrando seus 2 chifres. Gabriel interpreta: o bode é o rei da Grécia, e o grande chifre é o primeiro rei, identificado historicamente como Alexandre, o Grande. O cumprimento histórico dessa profecia é documentado com precisão espantosa. Em 334-330 a.C., Alexandre conquistou o Império Persa de forma avassaladora, exatamente como a visão descrevera séculos antes. Mas por que isso é relevante para o Irã de hoje? Porque os estudiosos da profecia bíblica apontam que algumas dessas visões têm um duplo cumprimento, um histórico, que já aconteceu, e um escatológico, que ainda está por vir.
O padrão profético estabelecido no livro de Daniel serve como moldura para compreender os eventos dos últimos dias. E quando vemos o Irã moderno desenvolvendo capacidades militares, avançando tecnologia nuclear, expandindo sua influência para o oeste, Síria, Líbano, Iêmen, e para o norte, Iraque, e declarando abertamente sua hostilidade em relação a Israel, muitos teólogos enxergam os contornos da profecia bíblica se materializando em tempo real. O capítulo 10 de Daniel acrescenta outra dimensão fascinante, a dimensão espiritual invisível por trás dos eventos geopolíticos. Nessa passagem, Daniel está em jejum e oração quando recebe a visita de um ser celestial que se identifica como tendo sido retido durante 21 dias por o príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual maligna que governava espiritualmente sobre a nação persa. Somente com a ajuda do arcanjo Miguel o mensageiro divino conseguiu prosseguir. Esse texto, único na Bíblia em sua clareza sobre o conflito espiritual entre anjos e demônios no nível das nações, revela que por trás de cada nação há forças espirituais que influenciam seus rumos. No contexto do Irã moderno, esse ensinamento é de profunda relevância. A nação iraniana, desde a Revolução Islâmica de 1979, parece estar operando sob uma influência espiritual que a empurra sistematicamente em direção ao conflito, à expansão agressiva e à hostilidade em relação ao povo de Israel. O príncipe da Pérsia, mencionado em Daniel 10, pode muito bem ser a mesma entidade espiritual que continua operando sobre esse território, guiando seus líderes para caminhos que a Bíblia descreve como destinados a um confronto inevitável com os propósitos divinos. Em Daniel 11, encontramos uma das profecias mais detalhadas de toda a Bíblia, com uma série de reis do norte e do sul que lutam entre si. Embora o cumprimento histórico dessa profecia seja claro para os períodos helenístico e romano, muitos estudiosos da profecia identificam um tipo de aplicação futura nesses conflitos entre potências do norte e do sul, padrão que ressoa com as tensões atuais entre o eixo iraniano ao norte e as nações do Golfo ao sul, com Israel ao centro. O livro de Daniel, portanto, não apenas registra a história passada da Pérsia. Ele estabelece um framework profético no qual o território que hoje chamamos de Irã continua desempenhando um papel crucial nos planos divinos para o fim dos tempos. Aqueles que estudam as profecias bíblicas com seriedade não podem ignorar o peso do que Daniel escreveu, especialmente quando observam as manchetes dos jornais contemporâneos que parecem ecoar as visões que este profeta recebeu há mais de 25 séculos. Ezequiel 38:39. O Irã na grande batalha do fim dos tempos. Se há uma passagem bíblica que faz os estudiosos de profecia se debruçarem com mais intensidade sobre o papel do Irã nos últimos dias, essa passagem é indubitavelmente Ezequiel 38 e 39. Esses dois capítulos constituem um dos blocos proféticos mais detalhados, mais específicos e mais estudados de todo o Antigo Testamento, e o nome do Irã, sob sua denominação bíblica de Pérsia, aparece explicitamente na lista de nações que participarão do que muitos estudiosos chamam de a Batalha de Gog e Magog. Ezequiel era um profeta que ministrou durante o período do exílio babilônico, e em determinado momento recebeu uma visão extraordinária sobre eventos que aconteceriam nos últimos dias ou no fim dos tempos. A profecia começa com Deus ordenando ao profeta: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe de Ros, de Mesque e de Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38:2. A identificação de Gog e Magog tem sido objeto de extensos estudos e debates por séculos, mas há um crescente consenso entre os especialistas em profecia de que Ros se refere à Rússia, Mesque ao território da Turquia Ocidental e Tubal ao interior da Anatólia turca. Mas o que torna essa profecia especialmente impactante para o contexto atual é o versículo 5 do mesmo capítulo 38. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos eles com escudo e capacete. Ali está, Pérsia, que é exatamente o Irã de hoje. E não como um observador passivo, mas como participante ativo de uma coalizão militar que marchará contra Israel. Essa referência explícita à Pérsia, ao lado de outras nações identificáveis, é uma das provas mais contundentes de que a Bíblia descreve com antecedência os alinhamentos geopolíticos que estamos vendo tomar forma no século XXI. Vamos pensar na geopolítica atual por um momento. O Irã mantém uma aliança estratégica com a Rússia, inclusive no contexto do conflito sírio e nas relações militares e econômicas bilaterais. A Turquia, embora membro da OTAN,
tem oscilado cada vez mais na direção de um relacionamento pragmático com Moscou e Teherã. A Etiópia enfrenta instabilidade e a Líbia permanece em estado de guerra civil. Esses são exatamente os atores mencionados em Ezequiel 38, e o fato de que eles estejam hoje se aproximando uns dos outros de maneiras que eram impensáveis há algumas décadas não pode ser descartado como mera coincidência. A profecia de Ezequiel continua descrevendo o que essa coalização planeja fazer. Assim diz o Senhor Deus: acontecerá naquele dia que pensamentos subirão ao teu coração e planejarás mau desígnio, e dirás: subirei contra uma terra de aldeias abertas. Virei sobre aqueles que estão em repouso, que moram com segurança, todos eles morando sem muros, não tendo nem ferrolhos nem portas. Ezequiel 38, 11. A descrição de Israel como uma terra de aldeias abertas cujos habitantes moram com segurança é intrigante, pois aponta para um momento em que Israel estará em uma condição de relativa paz e prosperidade, talvez após um acordo de paz ou em um período de estabilidade antes da invasão. A lista de nações que se oporão a essa invasão também é reveladora. Ezequiel 38, 13 menciona Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis com todos os seus leõezinhos questionando os motivos da invasão, mas sem efetivamente impedi-la. Sabá e Dedã correspondem à Arábia Saudita e aos países do Golfo. Tarsis é identificada por muitos estudiosos com as nações ocidentais, incluindo possivelmente a Europa e os Estados Unidos. A imagem que emerge é de que o Ocidente e as nações árabes moderadas protestarão verbalmente, mas não intervirão militarmente. A proteção de Israel virá diretamente da intervenção divina. E que intervenção essa será? Ezequiel 38, 18, 23 descreve a resposta de Deus à invasão em termos apocalípticos: um grande terremoto que abalará a terra de Israel, a queda dos montes e a derrubada de todos os muros. A espada de cada homem se voltará contra seu irmão. Pestilência e sangue, chuva transbordante, granizo, fogo e enxofre caindo sobre o exército invasor. A linguagem é a de uma catástrofe militar sobrenatural, um julgamento divino de escala bíblica que destruirá a coalizão inimiga no próprio solo de Israel. O capítulo 39 continua descrevendo as consequências da batalha. Os corpos dos soldados inimigos serão tão numerosos que Israel levará 7 meses enterrando-os, e as armas serão usadas como combustível por 7 anos. Essas imagens sugerem uma batalha de escala colossal, um confronto que mobilizará um exército de proporções imensas. E o objetivo de Deus ao permitir e então destruir essa invasão é claramente declarado: assim me tornarei grande e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e elas saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, 23. Este é o ponto central de toda a profecia, não é apenas sobre guerra ou geopolítica, é sobre a revelação do Deus de Israel às nações. Quando a coalizão liderada por Gog vier contra Israel e for destruída sobrenatural e catastroficamente, o mundo saberá que há um Deus que protege seu povo e que honra suas promessas. E o Irã, identificado como Pérsia nessa profecia, estará no centro desse evento transformador que mudará o curso da história humana. Para os estudiosos da profecia bíblica, o fato de que o Irã hoje declara abertamente seu objetivo de eliminar Israel do mapa, financia o Hamas, o Hezbollah e outras organizações armadas que cercam Israel, desenvolve mísseis balísticos capazes de alcançar qualquer ponto do Oriente Médio e busca capacidade nuclear, não é apenas uma questão de segurança internacional. É o cumprimento em tempo real de uma profecia escrita há mais de 2.500 anos. O Irã está caminhando para o seu destino bíblico, e esse destino, segundo Ezequiel, culminará em um confronto que resultará não na vitória iraniana, mas em um julgamento divino de proporções sem precedentes. O Irã, Israel e o conflito espiritual das últimas horas. A relação entre o Irã e Israel não é apenas geopolítica, ela tem raízes espirituais profundas que remontam ao início dos tempos e que se estendem até o horizonte profético mais distante. Para compreender por que o ódio iraniano em relação a Israel é tão visceral, tão irracional do ponto de vista estratégico e tão persistente, precisamos olhar além das análises políticas convencionais e enxergar a dimensão espiritual que a Bíblia descreve como a verdadeira força motriz por trás dos acontecimentos humanos. O Gênesis 12:3 registra uma das promessas mais antigas e mais consequentes de toda a Escritura. Deus diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa estabelece um princípio que atravessa toda a história bíblica e humana.
as nações que se levantam para destruir o povo de Israel invariavelmente encontram destruição. O Egito do faraó foi devastado pelas pragas. A Assíria, que cercou Jerusalém no tempo do rei Ezequias, viu 185.000 soldados mortos em uma noite por um anjo. Babilônia, que destruiu o templo e levou Israel ao cativeiro, caiu diante da Pérsia em uma única noite. O próprio Ama, o persa que conspirou para exterminar os judeus na época de Ester, acabou enforcado na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. O padrão é consistente demais para ser ignorado. O Irã moderno, com sua retórica sistemática de extermínio de Israel, com o financiamento de grupos terroristas cujo objetivo declarado é a destruição do Estado judeu, e com o desenvolvimento de capacidade nuclear que só faz sentido estratégico se o alvo for Israel, parece estar inscrevendo seu nome em uma lista trágica de nações que desafiaram a proteção divina sobre o povo escolhido, e pagaram um preço catastrófico por isso. Mas há uma dimensão ainda mais profunda nesse conflito. A Bíblia revela que por trás de Satanás e seus anjos existe uma estratégia que atravessa os milênios: impedir o cumprimento das promessas de Deus a Israel, pois o cumprimento dessas promessas está intrinsecamente ligado ao retorno de Jesus Cristo, ao estabelecimento do reino de Deus e à derrota definitiva do mal. Em Mateus 23:39, Jesus diz que não voltará até que os judeus de Jerusalém clamem: "Bendito o que vem em nome do Senhor." Portanto, a existência e a sobrevivência de Israel como nação não é apenas uma questão política, é uma precondição para o retorno de Cristo. E o inimigo de Deus sabe disso. Nessa perspectiva, o extremismo iraniano e seu ódio irracional a Israel ganham uma explicação sobrenatural. Essa nação está sendo usada, e muitos de seus próprios cidadãos são vítimas de uma liderança espiritual corrompida, como um instrumento do adversário para tentar frustrar os planos de Deus para os últimos dias. A liderança do regime iraniano não precisa saber que está sendo usada como peão em um conflito espiritual cósmico para que esse papel seja real e consequente. Revelação 12 lança mais luz sobre isso. O capítulo descreve um dragão, identificado como Satanás, que persegue uma mulher que representa Israel, tentando destruí-la. A persistência dessa perseguição ao longo da história, o antissemitismo que ressurge em diferentes formas em diferentes épocas e culturas, a obsessão de certas lideranças com a destruição dos judeus, tudo isso encontra sua explicação mais profunda não na sociologia ou na psicologia política, mas na guerra espiritual que a Bíblia descreve como a realidade subjacente de toda a história humana. O profeta Zacarias também toca nesse tema com uma clareza impressionante. Em Zacarias 12:2-3, Deus declara: "Eis que farei de Jerusalém uma taça de embriaguez para todos os povos ao redor. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la serão feridos, e todas as nações da terra se reunirão contra ela." A imagem de Jerusalém como uma pedra pesada, que fere todos que tentam levantá-la, é uma metáfora poderosa para o que a história demonstra repetidamente. As nações que fazem de Jerusalém e de Israel o objeto de sua hostilidade terminam destruídas. No contexto iraniano, esse ensinamento é de uma urgência profética particular. Quando o regime de Teherã declara que Israel é um tumor cancerígeno que deve ser extirpado, quando seus líderes proclamam que o Estado judeu não tem futuro, quando financiam exércitos inteiros cujo único propósito é cercar e destruir Israel, eles estão, na linguagem da profecia bíblica, tentando levantar a pedra pesada de Jerusalém. E o resultado, segundo a Escritura, não será a destruição de Israel, mas a destruição dos que tentaram destruí-la. O livro de Joel também contribui com uma perspectiva profética relevante. Em Joel 3:2, Deus declara que julgará todas as nações que espalharam seu povo e dividiram sua terra. O Irã hoje financia ativamente grupos que expulsam e matam judeus, e a questão da divisão da terra de Israel é um tema central no conflito do Oriente Médio. Segundo Joel, esse comportamento não passa despercebido pelos olhos divinos. Há um julgamento reservado para as nações que agirem dessa forma. A dimensão espiritual do conflito entre o Irã e Israel também se manifesta nas visões de Daniel sobre o príncipe da Pérsia, que mencionamos anteriormente. Se esse ser espiritual ainda opera sobre o território iraniano, então a batalha mais importante não é travada nos campos de batalha físicos ou nas salas de negociação diplomática. Ela é travada nos lugares celestiais, entre forças que a maioria das pessoas nem mesmo acredita que existam.
E a boa notícia profética é que, segundo a Bíblia, o desfecho já está determinado. O plano de Deus prevalecerá, Israel sobreviverá, e as nações que tentaram destruí-la serão responsabilizadas por suas ações. Para o crente que acompanha os eventos do Oriente Médio com os olhos da fé e da Escritura, cada manchete sobre o programa nuclear iraniano, cada novo míssil testado, cada declaração de hostilidade saída de Teherã não é apenas uma notícia perturbadora, é um sinal de que os ponteiros do relógio profético estão avançando para a hora marcada por Deus, quando toda essa estrutura de ódio e agressão será finalmente desmantelada pelo próprio Criador. Isaías e as profecias sobre a Pérsia, um olhar profundo. O livro de Isaías é frequentemente chamado de o Evangelho do Antigo Testamento por sua riqueza profética e sua nitidez na descrição da obra do Messias. Mas Isaías é também um livro profundamente envolvido com as questões geopolíticas de seu tempo, e o território que hoje chamamos de Irã ocupa um lugar de destaque em suas profecias. As visões que Isaías recebeu sobre a Pérsia e o papel que essa nação desempenharia nos planos divinos constituem um dos corpos proféticos mais impressionantes de toda a Escritura, especialmente quando consideramos que foram pronunciadas com décadas ou séculos de antecedência sobre seu cumprimento. A profecia mais famosa de Isaías sobre a Pérsia já foi mencionada anteriormente, o capítulo 45, onde Deus chama Ciro, pelo nome, mais de um século antes de seu nascimento, como seu ungido para libertar Israel e reconstruir Jerusalém. Mas é importante aprofundar o significado teológico e profético dessa passagem, porque ela contém elementos que vão muito além da simples previsão histórica. Em Isaías 45, 4, 5, Deus diz a Ciro: por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito, chamei-te pelo teu nome, dei-te um nome de honra, embora tu não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Esta é uma declaração de soberania absoluta sobre as nações. Deus está afirmando que ele pode usar um rei pagão, alguém que nem sequer o conhecia, para cumprir seus propósitos. Essa é uma das declarações mais poderosas da Escritura sobre a soberania divina sobre a história das nações. O que isso nos diz sobre o Irã moderno? Que Deus ainda é soberano sobre essa nação. Que os líderes iranianos, mesmo em sua hostilidade em relação a Deus e a Israel, não estão fora do controle divino. Que Deus pode, a qualquer momento e por meios que ultrapassam nossa compreensão, intervir na história do Irã para cumprir seus propósitos, seja para julgamento, seja para misericórdia, seja para os dois ao mesmo tempo. Isaías 13 e 14 registram a profecia sobre a queda da Babilônia, e nela encontramos uma referência direta ao papel dos medos, os antepassados do povo iraniano. Nessa queda, os medos os atacarei. Isaías 13 horas e 17. A Média, que se unirá à Pérsia para formar o Império Medo-Persa, é identificada como instrumento de julgamento divino contra a Babilônia. A mensagem é clara: Deus usou a potência que habitava o território iraniano para executar julgamento sobre uma das civilizações mais poderosas da história antiga. Em Isaías 21, encontramos o que muitos estudiosos chamam de o oráculo do deserto do mar, uma profecia sombria que anuncia a queda de Babilônia. O versículo 2 é particularmente interessante. Uma visão dura me foi mostrada, o traidor trai, e o devastador devasta. Sobe, ó Elão, cerca, ó Média, a todo o suspiro fiz cessar. Elão é uma região histórica que hoje corresponde ao sudoeste do Irã, precisamente a região onde a cidade de Suzã estava localizada, e onde hoje se encontra a cidade iraniana de Avais, próxima a importantes instalações nucleares. A Média, como já vimos, é o território do Irã Ocidental e parte do Iraque. Isaías está, portanto, profetizando que o julgamento sobre Babilônia virá do território que hoje chamamos de Irã. O significado simbólico de Babilônia na profecia bíblica também merece atenção. No livro de Apocalipse, Babilônia a Grande é usada como símbolo de um sistema mundial de corrupção, idolatria e oposição a Deus que existirá nos últimos dias. Apocalipse 17:18. Alguns estudiosos sugerem que há uma ligação simbólica entre o papel da antiga Medo-Pérsia no julgamento da Babilônia histórica e o papel que o Irã poderá desempenhar no julgamento do sistema babilônico espiritual do fim dos tempos, embora esse julgamento provavelmente acontecerá de forma diferente do que os líderes iranianos imaginam. Isaías também profetizou sobre a região de Elão de uma forma que muitos estudiosos consideram ainda pendente de cumprimento completo. Em Jeremias 49, 34, 39,
um profeta contemporâneo de Isaías no que diz respeito à mensagem, embora mais tarde, encontramos uma profecia específica sobre Elão, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que quebro o arco de Elão, a principal força do seu poder. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei por todos esses ventos. Não haverá nação para onde os exilados de Elão não cheguem. Esta profecia é extraordinária por uma razão específica. Elão, a região sudoeste do Irã atual, é exatamente onde está localizado o reator nuclear de Bushehr, a joia da coroa do programa nuclear iraniano. Alguns estudiosos bíblicos têm chamado atenção para o fato de que uma profecia sobre a dispersão dos habitantes de Elão poderia ter uma aplicação futura em um cenário de catástrofe nuclear ou militar nessa região. Se isso acontecer, seria mais um cumprimento impressionante de profecias bíblicas escritas há mais de 2000 anos. Mas Isaías também guarda uma nota de esperança para a Pérsia. O capítulo 19 de Isaías, que fala sobre o Egito, termina com uma visão surpreendente de paz e reconciliação: Egito, Assíria e Israel adorando juntos ao Senhor. A Assíria do tempo de Isaías incluía territórios que hoje correspondem ao Iraque e partes do Irã. Se há uma profecia de restauração para nações que historicamente foram inimigas de Israel, então existe a possibilidade teológica de que o Irã, após o julgamento que as profecias descrevem, também possa experimentar uma transformação, de inimigo a adorador do Deus de Israel. Essa perspectiva de esperança é importante para equilibrar o quadro profético. A Bíblia não é um livro de condenação irrevogável sobre as nações, mas um livro que anuncia tanto julgamento quanto misericórdia, dependendo da resposta das nações à soberania divina. O destino bíblico do Irã não está selado apenas pelo julgamento. A porta da misericórdia ainda está aberta, e há sinais notáveis de que muitos iranianos estão respondendo ao Evangelho de formas que surpreendem o mundo cristão. O programa nuclear e as profecias de juízo. Poucos desenvolvimentos geopolíticos do século XXI têm causado tanta ansiedade, tanta negociação diplomática e tanto debate estratégico quanto o programa nuclear iraniano. Desde que o mundo descobriu a extensão das ambições nucleares do Irã no início dos anos 2000, esse tema tem dominado as manchetes internacionais, mobilizado governos, ativado serviços de inteligência e gerado uma corrida silenciosa entre o Irã buscando a bomba e as nações ocidentais tentando impedi-lo. Para o estudioso da profecia bíblica, porém, esse desenvolvimento tem um significado que vai muito além da geopolítica. Ele é um sinal potencialmente alinhado com as profecias de juízo sobre a região. Como mencionamos no tópico anterior, a profecia de Jeremias 49 sobre Elão é particularmente relevante nesse contexto. O texto bíblico declara que Deus quebrará o arco de Elão, a principal força do seu poder, e espalhará seus habitantes pelos 4 ventos. O arco era o símbolo da força militar na antiguidade, equivalente ao que hoje chamaríamos de armas estratégicas ou sistema de defesa. Quebrar o arco de Elão significa, portanto, destruir a capacidade militar dessa região. E em um contexto onde Bushehr, na antiga região de Elão, abriga o principal reator nuclear do Irã, essa profecia ganha uma dimensão alarmante e contemporânea. A pergunta que estudiosos sérios da profecia têm feito é: poderia a profecia de Jeremias sobre Elão ter uma aplicação futura que envolva algum tipo de desastre nuclear, seja um ataque, seja um acidente, nessa região? A dispersão dos habitantes de Elão, descrita como uma diáspora global, seria consistente com o que aconteceria se uma catástrofe nuclear tornasse a região inabitável por um período. Embora essa interpretação seja especulativa por natureza, ela é levada a sério por estudiosos respeitados da profecia bíblica que identificam esse tipo de correspondência entre antigas profecias e tecnologias modernas. Mas há uma perspectiva ainda mais ampla a considerar. A Bíblia descreve uma série de julgamentos sobre as nações nos eventos do fim dos tempos que são consistentes com a devastação que armas modernas, incluindo armas nucleares, poderiam causar. O livro de Apocalipse descreve 1/3 das árvores sendo queimado, 1/3 do mar se tornando sangue, o sol ficando negro e a lua como sangue, estrelas caindo do céu e montanhas sendo removidas do seu lugar. Embora muitos desses eventos sejam claramente sobrenaturais, outros poderiam ter componentes que envolvem tecnologia humana sendo parte do instrumento de julgamento divino. Isaías 17:1 declara: a profecia sobre Damasco: eis que Damasco será removida de ser cidade, e será uma ruína. Damasco, capital da Síria moderna e vizinha próxima do Irã,
É considerada uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, e ainda não foi completamente destruída. Muitos estudiosos acreditam que essa profecia ainda está pendente de cumprimento. E qualquer cenário que levasse à destruição total de Damasco provavelmente envolveria o Irã, dado que o regime sírio de Assad era um dos mais próximos aliados de Teherã. Se um ataque a Damasco ou uma guerra que envolvesse o Irã levasse ao cumprimento dessa profecia, as consequências para a região seriam de escala bíblica. Voltando ao programa nuclear iraniano especificamente, a Bíblia em Zacarias 14:12 descreve uma praga que atingirá os povos que se levantarem contra Jerusalém, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda estiverem de pé, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na boca. Essa descrição é notavelmente consistente com os efeitos da exposição à radiação de alta intensidade, o que levou alguns estudiosos a especularem que essa profecia poderia envolver armas nucleares. Se o Irã utilizar armas nucleares contra Israel, um julgamento similar poderia recair sobre eles, possivelmente através das próprias armas ou de um julgamento divino de natureza similar. É importante, porém, não ser sensacionalista ao interpretar essas profecias. A Bíblia não é um manual de previsão catastrófica. Ela é, fundamentalmente, um livro de redenção e esperança. Mas ela também é honesta sobre as consequências do pecado coletivo das nações e sobre o julgamento que aguarda aqueles que se opõem aos propósitos de Deus. O programa nuclear iraniano, com sua retórica de eliminação de Israel e sua recusa em se submeter às normas internacionais de não proliferação, é um indicador de onde o coração dessa liderança está. E a Escritura é clara sobre o que acontece às nações cujos corações estão voltados para a destruição do povo eleito. A boa notícia, a verdadeira boa notícia, é que o povo iraniano não é seu governo. O Irã tem uma população jovem, bem educada e crescentemente insatisfeita com o regime teocrático que os governa. Há relatos consistentes de um dos maiores movimentos de conversão ao Evangelho que o mundo cristão já testemunhou. Estimativas indicam que centenas de milhares, possivelmente milhões, de iranianos se tornaram cristãos nas últimas décadas, a maioria através de sonhos, visões e encontros sobrenaturais com Jesus. Isso também está em consonância com a profecia bíblica, que descreve uma expansão do conhecimento de Deus entre todas as nações antes do fim, incluindo, notavelmente, nações que parecem as mais improváveis candidatas para o avivamento espiritual. O programa nuclear, portanto, apenas uma face do Irã profético. A outra face é a de um povo em busca de Deus, de liberdade e de redenção. E o destino bíblico desse povo pode ser muito diferente do destino de seus líderes. A Bíblia sempre fez essa distinção entre a responsabilidade dos líderes e a possibilidade de redenção para o povo comum que segue aqueles líderes. Enquanto os dirigentes iranianos constroem centrifugadoras para enriquecer urânio, milhões de iranianos estão descobrindo o Evangelho em conversas secretas, em estudos bíblicos clandestinos e em encontros sobrenaturais com o Cristo ressurreto. O avivamento no Irã e a misericórdia de Deus, o outro lado da profecia. Toda a conversa sobre o destino profético do Irã ficaria incompleta e profundamente desequilibrada, se não considerarmos aquilo que talvez seja o desenvolvimento mais extraordinário e menos coberto pela mídia secular, o impressionante avivamento espiritual que está acontecendo no Irã neste exato momento. Enquanto as câmeras do mundo focam nos centrifugadores de enriquecimento de urânio, nas declarações belicosas do regime e nas negociações diplomáticas, outra história está sendo escrita nas casas, nos porões, nas redes secretas e até nas prisões do Irã, a história de um povo que está encontrando Jesus Cristo em números que a Igreja Cristã Mundial raramente viu em sua história. Os números são, dependendo da fonte, entre 500 mil e 3 milhões de cristãos no Irã, a maioria convertida após a Revolução Islâmica de 1979. Isso é particularmente notável porque a revolução foi explicitamente anticristã em seu discurso. Convertidos do Islã ao cristianismo enfrentam pena de morte segundo as leis iranianas, e pastores e líderes de igrejas domésticas têm sido executados, presos e torturados. E, no entanto, a igreja cresce. As portas do cárcere não a contêm, a ameaça da morte não a silencia, a pressão do Estado não a sufoca. Pelo contrário, a perseguição parece acelerar o crescimento, exatamente como aconteceu com a igreja primitiva nos primeiros séculos do cristianismo. O que está por trás desse avivamento extraordinário?
Os relatos que chegam de dentro do Irã são consistentes em um ponto: sonhos e visões com Jesus Cristo. Homens e mulheres muçulmanos, sem nenhum contato prévio com cristãos ou com o Evangelho, relatam que Jesus apareceu a eles em sonhos vívidos, identificou-se pelo nome, e mudou suas vidas completamente. Esse fenômeno não é marginal ou anedótico. É documentado por organizações missionárias, jornalistas independentes e pesquisadores que estudam o crescimento do cristianismo em contextos islâmicos. O Irã é descrito por alguns como o país com a maior taxa de crescimento do cristianismo no mundo. Essa realidade tem uma ressonância profética extraordinária. Em Joel 2, 28-29, Deus promete: acontecerá depois isto, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Pedro citou essa profecia no dia de Pentecostes, Atos 2, 17-18, como aplicável àquele momento, mas a linguagem toda a carne sugere uma aplicação universal que se estende além do contexto judaico do primeiro século. O que está acontecendo no Irã? Sonhos, visões, derramamento do Espírito sobre pessoas que nunca teriam se aproximado da fé cristã por meios convencionais, é profundamente consistente com essa promessa bíblica. Há também a perspectiva de Isaías que mencionamos brevemente, a visão do capítulo 19 de uma futura adoração conjunta entre Egito, Assíria e Israel. A antiga Assíria incluía territórios que hoje correspondem ao norte do Iraque e partes do noroeste do Irã. Se essa visão tem uma aplicação escatológica, e muitos estudiosos acreditam que sim, então o cenário que a Bíblia projeta para o fim dos tempos inclui não apenas o julgamento do regime iraniano, mas também a reconciliação e a adoração de parte do povo iraniano junto com Israel. Julgamento e misericórdia, destruição e restauração. Esse é o padrão consistente de Deus ao longo das Escrituras. A conversão de iranianos ao Evangelho também tem implicações geopolíticas indiretas que poucos analistas consideram. Uma população crescentemente cristã no Irã é uma população que, em princípio, não terá interesse em destruir Israel. Afinal, o Evangelho conecta os crentes gentios ao coração de Deus para com seu povo judeu. Romanos 11, 17-18 usa a imagem de ramos de oliveira selvagem sendo enxertados na oliveira nativa de Israel, e adverte: não te glories contra os ramos, e, se te gloriares, sabe que não és tu que suportas a raiz, mas a raiz que te suporta. Um cristão iraniano que entende essa teologia dificilmente poderá sustentar o ódio anti-Israel que o regime promove. O Salmo 87, um texto frequentemente negligenciado, oferece outra perspectiva fascinante. O Salmo fala sobre o registro dos povos na cidade de Sião, listando nações específicas que serão contadas como nascidas em Jerusalém. Entre as nações mencionadas está Raabe, Egito, Babilônia, Filisteia, Tiro, e, notavelmente, aquele que me conhece. A abrangência universal da salvação que irradia de Sião, descrita nesse salmo, inclui implicitamente todas as nações, inclusive as que foram históricas inimigas de Israel. A misericórdia de Deus não tem fronteiras geográficas ou étnicas. Há ainda a perspectiva de Romanos 11, onde Paulo discute o plano de Deus para Israel e os gentios. Ele afirma que endurecimento em parte veio sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11:25. A plenitude dos gentios sugere um número completo de salvos dentre todas as nações antes do fim. Se o Irã, uma das nações mais hostis ao Evangelho na história moderna, está sendo colhido para o reino de Deus em números extraordinários, isso pode ser um sinal de que a plenitude dos gentios está se aproximando de sua completude, o que aceleraria os eventos proféticos que conduzem ao retorno de Cristo. Para o crente, portanto, o destino bíblico do Irã não é uma história unidimensional de julgamento e destruição. É uma história complexa, rica e profundamente humana que inclui tanto o julgamento de um regime que desafiou os propósitos divinos, quanto a misericórdia extraordinária de Deus que alcança um povo aprisionado por uma ideologia de morte e os convida para a vida. O Irã que as profecias descrevem como instrumento de Gog na batalha do fim dos tempos é também o Irã de onde milhares de crentes corajosos estão sendo chamados para o reino, arriscando suas vidas para seguir aquele que disse ser o caminho, a verdade e a vida. Esta é a tensão gloriosa do evangelismo em contexto de perseguição, onde o inimigo semeia o ódio, Deus semeou o amor.
onde o regime construiu muros, Deus abriu janelas de graça. Onde a morte foi ameaçada como punição, a vida eterna foi oferecida como dom gratuito. O Deus da Bíblia é aquele que chama as coisas que não são como se fossem, que transforma perseguidores em apóstolos, como aconteceu com Saulo de Tarso, e que pode transformar uma nação que hoje grita a morte a Israel em uma nação que, nos dias vindouros, proclamará a glória do Deus de Israel. O destino está escrito. Ao longo deste estudo, percorremos as principais passagens bíblicas que envolvem o Irã, a antiga Pérsia, desde as profecias de Isaías sobre Ciro, passando pelas visões de Daniel, pelo alarme profético de Ezequiel 38 e 39, pela dimensão espiritual revelada em Daniel 10, pelas profecias de juízo em Jeremias, pela esperança do avivamento mencionada em Joel, e pela visão de reconciliação universal de Isaías. O quadro que emerge é complexo, multifacetado e profundamente revelador da soberania de Deus sobre todas as nações da Terra. O destino bíblico do Irã não se resume a uma narrativa de condenação. Ele é a história de uma nação que foi instrumento de libertação para Israel no passado, que está sendo usada como instrumento de pressão e conflito no presente, e que enfrentará um reto confronto com os propósitos divinos no futuro, um confronto do qual, segundo a profecia de Ezequiel, não sairá vitoriosa em sua campanha contra Israel, mas do qual o povo iraniano, em contraposição ao regime, pode sair transformado pela graça de Deus. Os eventos que estamos testemunhando no Oriente Médio não são apenas manchetes políticas. Eles são os últimos capítulos de uma história que começou nos jardins do Éden e que está caminhando para seu clímax escatológico. O Irã está no palco central dessa história, exatamente como a Bíblia predisse. E para o crente que lê as Escrituras com olhos abertos, cada movimento de peça neste tabuleiro geopolítico é um sinal de que o Senhor da história está no controle, e que o seu plano, anunciado por profetas há milênios, está sendo cumprido com fidelidade e precisão impressionantes. Que este estudo sirva não para gerar medo, mas fé. Não para alimentar ódio, mas compaixão, especialmente pelo povo iraniano que, como vimos, está descobrindo o Evangelho em números extraordinários. E que nos motive à oração, ao evangelismo e à esperança de que o Deus que usou Ciro para libertar Israel possa ainda usar o Irã, de formas que nossa imaginação mal pode conceber, para glorificar seu nome e cumprir seus propósitos eternos diante de todas as nações da terra. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.